Olá, caros amigos, tudo bem? Vamos agora continuar nossa humilde gravação do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, né? Capítulo 57, um livro maravilhoso, né? Que nos conta relatos, né? Comentários, e nós vamos fazer um resumo desses comentários interessantes da Bíblia, né? Isso é uma forma de você ser estimulado a pesquisar, né? Ampliar, né? De maneira mais abrangente as escrituras e atentar para alguns detalhes que a gente não se atenta ao ler, né? Quando você já lê, você já vai lembrar desses fatos, tá bom? Então a arca foi tomada pelos filisteus. Interessante, né? Lemos alguns comentários anteriores que Deus se revelou para um rapaz pequeno chamado Samuel, né? Samuel era um menino pequeno ali, mas era temente a Deus, ensinado por sua mãe. Do contrário, Eli, né, e seus filhos não eram muito obedientes. Eli, embora fosse, de certa forma, paciente, fiel um pouco a Deus, não tinha cuidado na educação dos seus filhos, né? Deus, né, quase não se comunicava com Elias por causa dos pecados, né, com os líderes de Israel, né? Principalmente a porta de Deus para com o seu povo é através de seus líderes. Não que Deus não pode falar diretamente com o seu povo, mas muitas vezes nós, líderes de igreja, líderes de comunidade, né, impedimos as bênçãos de entrar em determinado lugar. Elias era para ser um representante de Deus ali, sendo um modelo, né? Mas como pai, como sumo sacerdote, cometeu sérios erros, né? Ele com seus filhos. E Deus falou com Samuel, né? Através de sonhos, falou com ele, Samuel, Samuel, né? Ele não sabia o que falar, pensou que era o Eli, né? E Eli percebeu, falou o seguinte: olha, eu sei que Deus está falando contigo, quando ele falar, fala que teu servo ouve. E Deus começou a falar com Elias, com Samuel. Quando foi pela manhã, o Samuel estava varrendo o templo e Eli desejou saber o que Deus, né, revelou para ele. Ele não queria falar, mas ele acabou falando. E Eli percebeu realmente, estava certo, que Deus estava muito chateado, né, e deixou a coisa rolar, né, não fez mudanças nenhuma. E houve uma batalha, né, ao redor. Os filisteus todo o tempo estavam combatendo ali. Israel já era para ter eliminado os filisteus há muito tempo, mas não quiseram, colocaram ele para pagar impostos. E agora eles se revoltaram e estavam apertando Israel, né? Eles mataram 30 mil israelitas. E foi orientado, né, os israelitas a fazer o seguinte: que tal levarmos a arca, né? Eles tiveram uma excelente ideia, né? Pegaram a arca e levaram. Os filisteus entendiam que a arca da aliança simbolizava Deus, né? Eram os deuses dele, mas a arca era apenas um símbolo da presença de Deus. E aquele povo, né, não temente a Deus, né, os israelitas e a liderança de Deus ali, de Israel, levaram a arca, né, como uma forma de presença, nem viram até a voz de um Deus ali, né, os filisteus descrevem, mas era apenas uma arca. E os filisteus apertaram Israel, né, e detonaram, e morreu todo mundo, morreu até eles dois, os sacerdotes, que seguravam a arca, e foi um morticínio muito grande. E nesse contexto, né, veio alguém trazer as novas, né, da guerra. E o Eli estava muito preocupado, né, sentado numa cadeira. Ele era gordo assim, pesado. E ele disse o seguinte: olha, tenho notícias para vocês. O que foi? A arca foi tomada e a notícia foi chegando. Mas e os filhos? Morreram. Aí ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, né? E a sua nora, que tinha um filho para nascer, né? O filho nasceu na hora. E ela acabou, se eu não me engano, morrendo. Não sei o detalhe ali, mas foi-se a glória de Israel, não, se eu não me engano, e acabou o nome dele. Lá dentro tinha contido os 10 mandamentos, né? Mas se o povo não obedecesse, era mesmo que nada, era apenas um símbolo. Eles deveriam ter devoção a Deus e olhar para aquele símbolo para lembrar de Deus, mas eles estavam em idolatria e pecado. E aconteceu vários fatos que é interessante comentar, não vai ter muito tempo para a gente comentar, mas o povo filisteu ficou com a sua arca, né, lá perto dos seus deuses. Outro dia o deus dele estava com o braço, né, de broço ali caído várias vezes, quebrado aqui, né, a mão, cortado. Aconteceu também que estava dando praga em algumas cidades dos filisteus, né, doenças. E foi aconselhado, né, os homens lá, os feiticeiros aconselharam: olha, bora se livrar dessa arca aí, vamos pegar pedaços, né, de ouro, né, em formato de
lepra, de doenças, de tumor, e vamos devolver isso aí. E foi. E a cura, esse povo que era um povo não temente ao Deus de Israel, eles não eram monoteístas, mas eles eram pessoas fiéis, perceberam que uma coisa estava errada. Precisavam devolver aquele Deus ali, né? Deus deles. E foi curado. Levou aqueles 2 animais lá, né? Puros, né? Limpos, numa arca, e foram-se embora para embora para o rumo de Israel, e foi algumas pessoas acompanhando. Algumas pessoas tentaram olhar para a arca, ficaram cegos, né? E agora o reino de Israel é restabelecido, né? A arca volta, Samuel começa a gerenciar Israel, ele assume a liderança como juiz, e agora os filisteus são derrotados firmemente. Esse é o resumo do capítulo, né? Bastante grande, tem muitos detalhes, né, para a gente estudar, mas não temos tempo para isso. Se você segue nossas redes sociais, né, compartilhe, dê um joinha, né, um like, um comentário aí embaixo para se tornar relevante esse vídeo. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente, né? Esse é o principal objetivo desse canal, é estimular você a promover, né, na sua vida o desejo de estudar e conhecer as Escrituras. Um forte abraço, compartilhe.